Salve, salve o povo de Deus! O DR está começando e a gente está aqui para trazer um tema muito legal para você. Qual que é, Vanessa? Lâmpada para os meus pés. É isso aí, eu sou o pastor Dudu. E eu sou a pastora Vanessa. E o DR está começando agora. É isso aí, pessoal. O DR está de volta para a gente desenvolver melhor nossos relacionamentos, né? A gente está aqui com um tema muito legal, lâmpada para os meus pés, né? E esse texto, ele está lá no Salmo 118, verso 105, fala assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isso. E olha que interessante, Du. Muitas pessoas nos procuram um pastor, né? Procuram alguém para aconselhar e falam assim: eu estou me sentindo perdida, eu estou me sentindo como se eu estivesse num lugar escuro, que eu não sei para onde eu vou. E o Salmo, né, na palavra de Deus, fala que a tua palavra é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Então, a gente precisa de viver isso na prática. É engraçado a gente pensar nesse texto, porque ele não está falando lâmpada para o meu rosto, que ilumina o que eu estou vendo. É um direcionamento para onde a gente vai. Porque pé significa o caminho, né? Para onde você está indo, a direção. E a palavra de Deus é muito clara também, que ela fala que só existe um caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E as pessoas têm tentado encontrar o caminho por todas as formas que elas querem, menos pelo caminho verdadeiro. E a palavra o tempo todo aponta para a centralidade de Cristo, né? Isso. Então, olha para você ver, gente, não tem por que ficar perdido, né? Não tem por que ficar sem saber para onde vai, o que decisão tomar, porque a palavra de Deus, né? O relacionamento com Deus faz a gente ter clareza em todos os nossos caminhos, em todas as nossas decisões. E a palavra de Deus, ela é um manual de conduta, né? E a gente tem visto hoje um mundo sendo degradado por uma falta, na verdade, por uma destruição ou desconstrução da moral e da ética cristã. A gente tem sido bombardeado de todos os lados, redes sociais, proibições de conversar sobre tal assunto, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela provoca transformação. E quem não quer compactuar com isso, quer viver sem luz. Que continuam andando no escuro. E elas acham que estão muito bem com isso. Mas elas não podem impedir o cristão de andar na direção que é a salvação. Cristo ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus revela para a gente quem a gente é. A lei, ela existe para mostrar que a gente é pecador, que a gente precisa se arrepender do nosso pecado. E Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então a gente precisa olhar para Cristo hoje como cristão de uma forma diferente. Voltar a restabelecer essa moral e essa ética cristã das nossas famílias. E aí tem gente que fala assim, mas a Bíblia não tem nada a ver com o meu casamento, com o estado que meu casamento está. A Bíblia não tem nada a ver com o meu namoro, com, né, se eu termino ou não com essa pessoa. Gente, tem tudo a ver. Você encontra todas as respostas. A palavra de Deus, ela é completa em si. Não tem coisa que não fala. E tem tanto a ver, porque a palavra de Deus fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E aí ele coloca todas as coisas sendo acrescentadas. Então, casamento faz parte de todas as coisas, dinheiro faz parte de todas as coisas. E a gente coloca o casamento como sendo o centro de tudo, e não é. Casamento não é o centro. Se a gente falasse menos sobre casamento, John Piper que fala isso, né? Se a gente falasse menos sobre casamento e mais sobre Deus, não haveria problema nos casamentos hoje. Então a gente tem que voltar a pensar sobre o que tem iluminado o nosso caminho. A gente quer seguir por um caminho, a gente às vezes até sabe que Deus é bom, que é legal participar das coisas da igreja, mas a gente está anulando devagarzinho a importância da palavra de Deus no nosso dia a dia. E durante muito tempo a gente viu até mesmo a igreja falhando no que diz respeito ao trabalho com casais, com relacionamentos, de trabalhar muito regras humanas, técnicas humanas, que não tem problema, não é errado, até auxilia, mas a gente não pode perder o foco da base. E a base para um casal cristão é a palavra de Deus. Então não exista situação no meu casamento que a resposta não esteja na palavra de Deus. Né? Mas é claro, eu estou vivendo uma situação e não está lá escrito na Bíblia aquela situação específica. Pode não estar aquela situação específica. Devo mudar ou não devo mudar para tal lugar? Não, pode não estar ali falando, mas tem princípios que são assim, base para todos os gerações. Buscar e achareis, bater e abrir-se-lhe. Porque Deus, ele é a resposta para tudo.
a gente tem que aprender, né, a relacionar de novo com Deus. Né? Porque às vezes é muito lindo o nosso primeiro encontro. Então, a gente tem um primeiro encontro com Deus, a gente fica incendiado, aquele fogo enche o nosso coração, a gente só fala disso. Mas aos poucos a gente vai se esfriando. E a gente para de ler a Bíblia, a gente se afasta da igreja, fica longe de uma pregação, tudo lá fora começa a ficar muito natural e mais importante do que as coisas de Deus. Então aqui o texto é muito claro: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a gente precisa voltar para a palavra de Deus, voltar para o que é importante, abrir o nosso coração, nosso entendimento, porque Deus não deixou isso aqui à toa. Ele sabia que a gente viveria momentos como que a gente está vivendo hoje, de perseguição, de loucura total, né, de falta de amor, de falta de tudo. Ele sabia. Esfriamento do amor. Esfriamento. E ele falou assim: queridos, o único jeito de vocês permanecerem nesse caminho que é bom, que é a minha presença, é através da minha palavra, é conhecendo cada dia mais a minha palavra. E a gente tem parado, a gente tem estacionado, lê a Bíblia só o dia que vai na igreja e olhe lá se lê. Né? Então... E outra coisa, amor, é porque as pessoas estão acostumadas a ter resposta muito fácil, né, das coisas. Por quê? Eu estou com alguma dúvida, eu venho aqui no Google e pergunto: Google, às vezes se eu nem quiser digitar, eu coloco lá no microfone e só falo e o Google me dá a resposta, né? É muito fácil, tem resposta para tudo fácil. Verdade. Você não precisa ter muito esforço para ter essa resposta. E você quer ter um relacionamento com a palavra, com Deus, da mesma forma. Só que não é assim, né? Porque como eu te falei aqui, e você já, creio que já compreendeu, a palavra de Deus não tem respostas assim específicas para a sua situação, né, que você está com dúvida. Coisas básicas do dia a dia. Não vai ter lá a sua situação específica, mas vai ter princípios que você vai basear a sua vida e vai, então, por causa desses princípios, ter um norte de qual decisão tomar, de que caminho tomar. E aí, só que as pessoas não querem, elas querem ouvir: eis que te digo, servo meu, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Por quê? Tira a responsabilidade dela. Então não é mais uma escolha minha. Não é uma escolha minha. Então eu quero que meu relacionamento fique melhor, mas eu quero que Deus faça. Eu não quero ter esforço nenhum. Você quer procurar um guru para te guiar, né? E não é assim, gente, porque Deus nos fez com um ser racional, né? Então Deus nos fez pessoas que pensam, que decidem, que têm atitudes, e por causa disso Ele espera que a gente racionalmente, entendendo, com entendimento, decida sempre honrar a Deus e a sua palavra em todas as nossas atitudes. Mas se você tiver dificuldade, né, a gente aponta um caminho para você, que é o discipulado. Se você não consegue interpretar direito a Bíblia, tem limitações, claro, é um livro que não é tão fácil de entender, porque é uma história muito complexa e ela está toda amarrada. Mas se você tem dificuldade de começar a entender o que a palavra de Deus te ensina, procura alguém para te mentorear, para te ensinar, para orientar nesse caminho. O pastor está aí para isso, é para ensinar as ovelhas, né? Participe de um GC, onde a palavra de Deus é tratada ali, sabe? Porque a gente precisa crescer. E a palavra de Deus fala assim: a fé vem do ouvir. Então, quanto mais você escuta e aprende sobre a palavra de Deus, mais você crê, mais você quer buscar esse Deus. E é maravilhoso, gente, viver esse caminho. É um caminho de entrega, é um caminho de devoção, mas é maravilhoso, porque a gente colhe frutos para a eternidade. Às vezes a gente nem vai ver os frutos aqui nessa terra, mas a gente vai ver os frutos na eternidade, na nossa vida com Cristo, né? A eternidade vai mostrar tudo que a gente fez aqui nessa terra, baseado na vontade de Deus, nos propósitos que Ele tem para a nossa vida. É isso aí. Então foi deixado para a gente um presente, que é esse manual lindo que é a palavra de Deus, para iluminar e guiar a gente nesse caminho, né, em direção ao nosso Pai. Não fique mais no escuro. Tenha a palavra de Deus como sua lâmpada para iluminar os seus caminhos. Em nome de Jesus. O DR fica por aqui, então. Um beijão no coração de todos vocês e a gente se encontra na próxima, se Deus quiser. Até mais, gente. Tchauzinho. Beijo.